Boa tarde, professora. Boa tarde. Gente, céu, como a gente fica feio no vídeo, né? Meu cabelo tá todo espetado aqui, ó. Ao vivo nem tá tão espetado assim. Tá, a hora que entrou, eu falei, nossa senhora, peraí, deixa eu arrumar. Oi, professora. Oi, tudo bom, Ana Júlia? Mas como diria uma prima minha, não é que você não é fotogênico, é que você é feio mesmo, né? Então... Ô, professora, hoje uma professora, né? Nossa, achei muito massa. Ela tirou a aula dela pra conversar com a gente, sabe? É mesmo? Quem foi? Foi a de inglês, a Tainara. Ela perguntou Tainara. Ela perguntou o que a gente está achando, o que a gente... Sabe? Ela perguntou um monte de coisa, foi muito massa. Dando tchau pra Luísa aqui. Oi, Luísa! Nova aluna. Gente, pois é. Ele tá no banheiro, já volta. Oh, tá tranquilo. Luísa nunca tinha aparecido, ó. Eu então, já por inteiro. Agora, eu sou aluna. Ô, Luísa, você lembra de mim do presencial ou não? Não lembro. Okay, eu sabia que você não lembrava. Não lembro. Não, é porque assim, por que eu achei bom as aulas online? Eu conheci tanto professor que eu não sabia nem quem que era. É porque, tipo assim, professora, antes da pandemia, você dava era só de laboratório, não era de ciências e tal, aí você ficava mais laboratório. Então. Mas eu sempre conversei com a Luísa nos corredores. Sempre que você estava chegando com o Alexandre, eu conversava com você, mas eu sabia que você não lembrava. Mas, assim, não, eu lembro assim, uma professora e outra, sabe? Mas eu entendo, é porque também o César ali é muita gente, né? É muita gente. Muita gente. Eu achei o máximo essa aula online, que eu conheci todos os professores, que eu não sabia nem quem que era. O professor dava aula para o Alexandre, eu não sabia nem quem é que estava dando aula. Eu lembro da Luísa lá na coordenação. Toda vez que eu ia lá, ela estava lá, sentadinha. Então, mas você sabe o que é bom, por exemplo, essas aulas online? Além de eu conhecer, por exemplo, os professores, conhecer os alunos, tem coisa que o professor às vezes não sabia do Alexandre. E aí eu passei a falar, tinha professor que não tinha como me perguntar como que agia, como que explicava. Então, acabou. É bom, entendeu? Até a gente que, tipo, tava dentro da sala com ele, tinha coisa que a gente não sabia também. Então, tem coisa, até jeito, por exemplo, de pegar, de falar, o jeito de por exemplo, caminhar com ele. Ano que vem, pelo amor de Deus, se eu ver alguém carregando o Alexandre, pegando na mão dele, eu vou acertar. Eu quero chegar não, Luiz, o Luiz, ele fica falando pra gente, ele corrige a gente, Luiz. O Luiz é o melhor amigo dele, que sempre fica com ele na escola. Não, o Alexandre é o melhor amigo do Luiz. Então. Ah, mas o Luiz, assim, quer dizer, o Luiz é o melhor amigo do Alexandre, mas o Alexandre tem todos como amigo. Não, sim, mas é porque eles ficam muito juntos, né? Mas é porque ele... É um bem alto, eu não sei se o Luiz tá aqui, do olhinho puxado assim, não é? Ele é do 3, Luiz. Ah, então é por isso. Luiz tem um cabelão, Luiz tem um cabelão. É, um cabelo assim, não é? É porque assim... A Gabriela, porque ela tava levando o Alexandre na coordenação. Foi, ela deu uma bronca, nunca mais eu vou esquecer. Mas é porque o SESI é muita gente mesmo, assim. Eu trabalhava em outro SESI que era menorzinho. Aí eu falo, eu conhecia meus alunos pelo nome, pelo sobrenome, sabia que era o pai, que era a mãe. Agora, nesse SESI, eu apanho também, porque eu dou aula... Ah, tá. Peraí, Júlia, eu vou conversar com você. Eu dou aula do 6º ano até o 3º do ensino médio. Eu dou aula para os 1.300 alunos. E, gente, eu não... Aí tem, assim, sei lá, Ana Clara. Eu falo, gente, qual Ana Clara? Aí fala, do 6º Giovana, por exemplo, tem coisa assim que dá para adaptar, tem coisa que não dá. E tem muita coisa que eu sei, não tem como eu passar para o professor, entendeu? Por quê? Porque eu não estou ali perto dele, eu não estou vendo ele, não tem o mesmo horário que ele está, não tem como eu conversar com o professor. Então, passou muita coisa batida o ano passado que eu não pude ajudar por causa disso. Mas eu acho que não é só no caso do Alexandre, não. Eu percebo até os outros alunos, eles também... Tem uns que se saíram melhor no online, porque às vezes é tímido para falar presencialmente, mas no online o aluno fala. Pois entendeu? Então, vamos ver como é que vai ser. Assim, igual eu, né? Não, mas eu acho o máximo. Se todos os pais acompanhassem de perto assim os filhos,
A gente percebe que quando o menino chega no Fundamental 2, geralmente os pais dão aquela, tipo assim, ah, não, agora tá grande, agora vai sozinho. E não é, às vezes o menino tá lá na terceira série, com 17 anos, ele tá precisando do pai ali, da mãe, para dar uma Pois ajuda. é. A minha mãe só não senta aqui do meu lado, mas ela sempre tá escutando o que você está falando, o que eu tô falando. Ela É fica isso lá de aí. fora, me falando, me perguntando as coisas. Tá certo, né? A função de pai e mãe é acompanhar mesmo. Justamente. É igual eu tô falando, né? Toda mãe que entrou igual eu, que atropela a aula. Não, atropela não, você é bem-vinda. Você já faz parte já da nossa sala, Eu já Luísa? virei aluna. Você vai formar junto com os meninos, viu? Vai ter que Então tá. pôr Vou beck e colocar o tudo. Alexandre aqui. Tá bom. Júlia, não está conseguindo enviar seu vídeo da pipoca. Você falou que fica carregando e nunca envia. Será que se você diminuir o vídeo, não vai? Eu não sei quanto tempo deu o seu vídeo, Júlia. Pode ser internet, professora, também, porque é muito pesado. Ó, ele está aberto para envio. Então, se você tentou hoje e não conseguiu, tenta às vezes amanhã. Que é igual a Gabriela falou, às vezes hoje está a conexão, às vezes está ruim, né? Marco Aurélio, eu não dou aula no Colorado, mas esses dias eu dei uma aula para o pessoal do Colorado. Você conhece o povo de lá? O povo da robótica? Ele está me A perguntando. minha prima é do Colorado, a Eduarda. Vivi, qual prima? Não é Stephanie, não, né? A Stephanie... Não, é a Eduarda. Ah, tá. Que a Stephanie, que era do clubinho, foi para o Colorado. Bom, meninos, vamos embora começar, né? Que a gente já proseou. Eu sei que vocês já bateram um papinho com a Tainara, né? Então agora é sangue no zóio. Professora, teve até aluno tentando vender carro para Tainara. Ai, gente, opa. Ai, eu fechei meu trem. Calma aí, eu errei. Calma, agora vou ter que abrir de novo. Pode ir me contando aí o que aconteceu enquanto eu abro aqui. Ah, vou contar eu, então. Nossa, hoje eu fiz um curso, gente, foi 4 horas de duração. Nossa. Ai, credo, Diretão, assim, ó. Sem parar. Nossa, não tinha mais coluna, não, gente, porque a gente vai pegando uma certa idade. Vê Maria. Aí eu levantei, assim, parecia que eu tava parecendo que eu era um C. Vocês não ficam, não, né? Vocês são jovens. A professora fica assim. Eu moro aqui do lado do Colorado. Sério? E você não quis colocar o Alexandre aí? Ano que vem. Não, vai tirar o Alexandre da gente? Não, eu vou ver se for assim, porque para mim fica mais perto, né? Não, eu não tiro sua razão, Luísa. Porque eu também ponho minhas filhas na escola que é do lado da minha casa. Pois é. Por causa da logística, nossa. Aqui é bem mais perto, mas eu vou ver se compensa. Você sabe que eu não sei aonde fica o SESI Colorado? Nossa, professora. Fica Eu não aqui sei. na região noroeste de Goiânia. É porque eu mudei para Goiânia tá fazendo 2 anos, né? Você sabe onde é mais ou menos onde é o Friboi? Não, aqui do lado da região noroeste. Eu não sei nem que região que eu tô. Como é que é o nome, Luísa? Oi? Como é que é o nome? Não sei nem do Friboi? O que é isso? Que boi. Frigorífico, gente. Ah, tá, o Friboi, agora que eu entendi. Ó, o Marco Aurélio tá falando que é perto do portal. A faculdade de Alfa, na Perimetral, você sabe? Aí sei. Ah, ele falou que é perto do Shopping Portal. Lá. Pro lado da faculdade. Aí eu sei. Mais ou menos isso. É para esse lado. Entendi. Realmente, aí você vai ficar mais próximo mesmo, que Campinas é longe dali, né? Moçada, então vamos retomar nossos conteúdos. Tá aí, já dilatou as pupilas aí para enxergar bem, sangue nos olhos. Beleza? Vamos lá. Como diria um professor de academia meu, quer moleza vai morder água. Pessoal, a gente estava falando de calor, né? Eu acho que os últimos assuntos que a gente vai conseguir tratar esse ano de física é calor e ondas. Aí eu acho que o ano acaba, né? Mas até que pelo pouco tempo que a gente tinha, a gente conseguiu trabalhar muitos conteúdos de física, né? Então eu acho que foi super válido. Eu acho que a gente não fecha o livro 5, pelo que eu vi.
Porque também não é minha intenção ficar vomitando conteúdo em vocês, entendeu? Porque não adianta eu chegar aqui e falar, vou falar de tudo. Você não vai pegar nada. Então, é melhor a gente ir devagar e sempre do que a gente fazer, né? Acabar fazendo um congestionamento, igual na imagem. Então, semana passada, a gente conceituou calor, né? E a gente viu que calor é transferência, né, de energia de um corpo para outro. Até eu dei o exemplo do pé frio, né? Você está com o pé gelado, aí vem um pé quentinho, você aproxima o pezinho, aí o que está frio vai esquentando e o que está quente vai esfriando, até que os dois ficam na mesma temperatura. E isso se chama equilíbrio térmico. Aí eu estava sem balão na semana passada, mas eu comprei um saco de balão e eu vou mostrar para vocês a transferência de calor e o que acontece. Então, peraí. Alexandre, eu estou enchendo um balão, tá? E eu vou pegar um isqueiro aqui. Fogo, professor. Vou tacar fogo no balão. Só que eu não vou encostar a chama do isqueiro, mas faça eu queimar meu dedo aqui, no balão. Vocês vão ver, ó. Observem. Rápido, hein? Não deu tempo nem de mostrar direito. Bom, mesmo sem é que o isqueiro é mais potente que a vela. Mesmo sem eu encostar a chama do isqueiro no balão, a gente percebe que o balão explodiu. Vocês se lembram o que acontece com o ar que está dentro do balão quando a gente doa calor? Ele tenta sair, falou Marco Aurélio. Ele tenta sair, né, Marco? Por que ele tenta sair? Porque ele está quietinho, paradinho, ou porque ele está bem agitado? Eu perguntei para o Marco, mas quem quiser responder, pode responder. Agitado? Isso, o Marco respondeu também, mesmo tempo que você, Gabriela. Por agitar o balão. Então, quanto mais calor eu dou para alguma coisa, mais essa coisa fica em agitação. E o que agita, na verdade? Do que as coisas são formadas, que a gente estudou lá em química? Porque química, física, biologia, gente, é tudo natureza. Tá? Então, o ar, ele é feito de quê? A Júlia, para de comer, responde. Tá mutado. O ar? Do que o ar é feito? Oxigênio? E o que é o oxigênio? Uai. É isso que você está pensando. Gás. É um gás. Tá. E do que um gás é feito? O gás que está lá no botijão de gás, o gás que está saindo da minha boca. Carbono. O carbônico que está saindo da minha boca. Do que eles são feitos? Ai, de ar. Nossa, professora. De misturas? Lembra da tabela periódica? De hélio. Do helinho. Hélio, gás hélio. Eu lembro. Não são de átomos, galera? Ah, é. Então, são feitos de... O ar é composto de átomos. Aí são as bolinhas. As bolinhas se juntam e formam moléculas. Se eu pegar aqui o isqueiro, esse material é um, esse aqui ferro é outro, né? Esse aço, sei lá o que está aqui. Mas do que todos são feitos? De bolinhas, né? Só que essa bolinha que está aqui é diferente da que está aqui. Por isso que elas vão ter características diferentes. Certo? Mas, de qualquer forma, se eu doar calor aqui para esse material, as bolinhas elas vão ficar muito agitadas. E quanto mais agitadas, mais elas se separam. E quando elas se separam, elas fazem pressão. Como o balão estava fechado, o ar lá dentro fez tanta pressão que estourou o balão. E isso foi bem rápido, né? Eu não achava que ia ser tão rápido assim. Então, se a gente pudesse observar, né? Aqui seria a chama, aqui o material, pode ser qualquer material. Aqui a agitação das moléculas, dos átomos,
E aqui está menos agitado porque tem menos calor. Beleza? Bom, aí a gente falou do equilíbrio térmico, que é quando o corpo que é mais quente doa energia para o corpo que é menos quente, tá? Pasmem, mas em física não existe frio, tá? Só existe mais quente e menos quente. Ou um corpo doa calor, ou ele não doa calor. Fala, Ana Júlia. Nada? Aí nós falamos dos alimentos calóricos, que são os alimentos que nos doam muito calor. Eles têm muita energia guardada dentro deles, e quando a gente come, a energia deles é transferida para nós. Então, se eu comer um chocolate, a chance de eu ficar mais agitada é maior do que se eu comer uma folha de alface. Choque térmico, Marco Aurélio, é quando a gente pega uma coisa muito quente e uma coisa muito fria, vamos dizer assim. E aí a gente mistura. Aí, na hora que mistura, tá? Existe um choque entre as partículas. Isso é o choque térmico. Beleza? Esse choque térmico acontece o tempo todo na atmosfera, que é quando uma frente quente, né, que é uma massa de ar quente, encontra com uma massa de ar frio. E da trombada dessas duas é que vem uma tempestade. Bom, aí a gente falou da caloria, né? O que é uma caloria? É a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água. Aí eles usam a água como parâmetro, mas não tem só água, né? A gente tem vários materiais. E a transmissão de calor, que pode ser de 3 formas. Ou por convecção, que é quando o ar frio, que é mais quente, mais denso, ele desce, e o ar quente, que é mais quente, que é menos denso, sobe. Então, fica fazendo uma corrente, tá? Não é só no ar, igual aqui está dando exemplo da água, de um líquido. A transmissão de calor também pode ser por radiação, que é o jeito que o Sol nos manda calor, tá? A radiação, ela não precisa que exista alguma coisa, por exemplo, igual o cabo da panela. O cabo da panela, para esquentar, vai esquentando aqui da onde está mais perto da chama para onde está mais longe da chama. E essa transferência de calor é por condução. Um corpo agita e vai agitando o outro que está no redor, até chegar aqui na pontinha do cabo. Aqui. Mas o Sol, ele está muito longe da gente, né? E não tem nada ligando a gente no Sol. Não tem nem ar entre a Terra e o Sol. Então, como que chega a energia do Sol aqui? É uma outra forma de transferir calor, que é a radiação, tá? Aí a Ana Júlia perguntou, igual quando sai de um banho quente, abre a geladeira, professora, um perigo. Isso, para o corpo da gente isso é um perigo. Por quê? Nossas células, elas vão receber essa mudança de temperatura e os nervinhos que estão aqui na nossa pele, eles podem sofrer, como é que eu falo? O sistema nervoso, ele pode reagir meio mal, e aí pode entortar a boca. Acontece muito. Aí era a tarefa de casa, de estourar a pipoca e tentar explicar por que a pipoca estoura. Quem conseguiu explicar direitinho, compreender o processo? Quer falar? Tem água dentro dela. Muito bem, Alexandre. Explica aí para nós. Nós descobrimos que ela é úmida, a semente é úmida. E aí, me conta, o que acontece com a água dentro da pipoca? O que acontece, Alexandre? O que aconteceu? Ela ferveu. Ela ferveu. E aí? Arrebentou. Pode ajudar, galera. O Alexandre, não precisa ser só ele, não. E aí, Alexandre, não escutei. Fala de novo, por favor. Arrebentou e nós comeu. Melhor parte, né? E por que forma os piruá? Aquelas que não estouram, que é bom para quebrar dente.
Não de vocês, porque vocês são novos, né? Mas quando você pega uma certa idade, você começa a ficar com medo do dente quebrar. O Marco Aurélio falou que o amido dela ajuda. Nossa, o que é amido mesmo? A gente já fez no Espaço Ciência uma experiência com amido. Nossa, será que branco? É um amido meio branco. Eu acho que Pra mim é aquele negócio de fazer mingau. Minha mãe geralmente faz mingau com amido de milho. Amido de milho não. Isso. Aquele branquinho, ele é um pozinho. Engraçadinho de pegar ele. É a Parece uma farinha. maisena, né? Lembra da experiência com a batata? Que eu pinguei o iodo e a batata ficou preta? ela tem açúcar nele, é tipo Isso. glicose, né? Vamos pensar assim, ó. O amido, se a gente tivesse um Lego aqui, eu até tenho. Ai, peraí, vou pegar o Lego. Rapidão. Tá bom, professora. Ai, esse Lego me faz tanta falta. Às vezes eu penso nele lá na escola, eu falo, ele tá lá em casa. É da minha filha. Deixa eu pegar um Lego aqui, ó. Vamos pensar. Esse bloquinho aqui seria um amido, tá? Quando eu quebro o amido, cada bloquinho desse é um açúcar, tá? Então, o amido é um açúcar grandão. É como se a gente estivesse alimentando, né, professora? Alguma... Isso. Então, tem alimentos que são ricos em açúcar, são ricos em amido. Quando a gente come, por exemplo, pão, o pão é cheio de amido. Aí, por que o diabético ele não pode comer amido? Porque quando entra no nosso corpo, o amido é quebrado e vira açúcar. E aí, para o diabético, isso é péssimo, né? Então, a pipoca, ela tem muito amido, muitas moléculas dessa daqui grandona de açúcar. E aí, lá dentro dela, olha que bacana, olha aqui que massa essa imagem. Acho que vocês devem ter achado na busca, ó. Oh, por que não foi? Calma aí, gente. Claro que o trem rola. Professora, mas a pipoca ela faz mal ou ela é saudável? Vamos falar disso agora. Calma aí. Deixa eu só fazer o trem voltar aqui. Ai, meu cursor sumiu. Aí, agora voltou. Vamos ver se vai. Olha aí. Tá saindo som? Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Puxa, como está quente aqui! E é justamente sobre isso que vamos falar. Ai, fui eu. Não do calor no laboratório, mas o que é calor? Quando falamos em temperatura, nos referimos ao quanto as moléculas ficam agitadas. Não é bem esse tipo de agitação. Vou te mostrar. A molécula pode estar muito agitada ou pouco agitada. Quanto maior a agitação, maior a temperatura. Quando uma molécula muito agitada entra em contato com uma molécula pouco agitada, elas equilibram a energia. A molécula pouco agitada recebe parte da energia da molécula muito agitada, e essa troca de energia é o que chamamos de calor. É o que acontece, por exemplo, quando colocamos leite quente junto com leite frio e o leite fica morno. As moléculas se equilibram. As que estavam muito agitadas ficaram um pouco menos, e as que tinham baixa agitação ficaram um pouco mais agitadas. É isso aí, Bom, então, esse videozinho aí do pontinho azul, esse pontinho azul é um canal para criança, gente, mas eu acho as animações deles tão boas, tão esclarecedoras, que eu sigo eles lá. Então, a pipoca, igual vocês falaram, é feita de amido, né? É um tipo de açúcar que tem dentro do milho, né? Uma molécula grande de açúcar que tem dentro do milho. E a gente encontra amido de milho, por exemplo, fora da pipoca, na maisena, que é aí que alguém falou que faz mingau.
Quando a gente mistura maisena com água, ela vira um mingau. E a pipoca é a mesma coisa. Como tem aqui amido e água, quando a gente joga ela na panela e doa calor, aquele amido e aquela água que estão dentro, né, que vira um mingauzinho, eles começam a fazer pressão na casquinha da pipoca. E aí, o que que acontece? A casquinha da pipoca, ela é igual balão. E aí, assim que eu dou o calor para pro grão de milho, ele vai e estoura igual balão. Só que aí, o amido que estava dentro, né? Porque no meu balão tinha ar. Mas aqui dentro da pipoca não tem ar, tem amido e água. Então, a água evapora e o amido brota. Então, isso aqui é a mesma coisa que comer mingau, Gabriela. Então, não é que ela não é saudável. A pipoca é muito saudável e ela é muito nutritiva, ela vai te dar muita energia. Mas se você comer demais, aí, lógico, tudo demais faz mal. E o problema da pipoca é quando você bota muito óleo e muito sal nela, né? Então, por isso que fazer pipoca de micro-ondas sem colocar óleo, ou aquelas pipoqueiras que parece uma cafeteira, já viram? Sabe? Que aí é melhor, porque daí tem menos óleo. Mas pipoca é um trem bom. E o piruá, que eu tinha perguntado? O piruá é um milho que tem pouca água. E como ele tem pouca água, ele não consegue fazer muito mingau dentro da pipoca. E aí, se ele faz pouco mingau, na hora que você doa calor aqui, isso aqui faz pouca pressão. Então, ele não consegue estourar a casquinha da pipoca. E aí fica aquele piruazinho duro. Todo mundo conseguiu compreender esse processo de receber calor, ficar agitado e fazer pressão? Gabriela deu um joia. Gente, se alguém não compreendeu, pergunta. Estou aqui para tirar dúvida. Até que é fácil. Então, e esse processo serve para qualquer coisa, para qualquer átomo, tá? Seja de água, seja de ar, seja de pipoca, de amido, seja qualquer coisa que você pensar, tá? Tudo que eu doar calor vai ficar agitado, vai fazer pressão. Olha que legal. Ah, não. Eu achei que eu tinha pego um vídeo de uma pipoca estourando. Eu acho que eu não peguei. Que eu achei tão bacana em câmera lenta. Meninas, e o termômetro? Né? Agora tá na moda. Todo lugar que você vai é termômetro, né? Você tá o pulso, tal. Mas vamos pensar naquele termômetro menos famoso. Porque esse aí é por infravermelho, né? Agora, aquele termômetro tradicionalzão que a gente põe embaixo do braço, como que ele funciona? Vocês sabem? Esse aqui ele tem mercúrio. Isso, ou álcool dentro dele. Eu não lembro. Sério? Álcool? Tem. Termômetros os mais baratinhos são com álcool dentro e os mais carinhos com mercúrio. Mas olha só, o mercúrio é um metal líquido, né? Vocês sabem. E o álcool é uma outra substância. De qualquer forma, independente do que tem dentro do mercúrio, dentro do termômetro, quando você coloca ele embaixo do braço, você não está mais quente do que ele? Sim. Se você está mais quente, você não vai transferir a sua energia para o termômetro aqui? Sim. E aí o mercúrio e o álcool que estão dentro dele, tipo num canudinho, ele não vai ficar agitado porque está recebendo calor? Sim. Quando fica agitado, faz o quê? Explode, sai pra Pressão. fora. Pressão. Só que o líquido que está lá dentro, ele só tem um caminho para sair, que é para cima. Entendeu? Então, ele vai fazendo pressão nas paredes do tubo, do canudinho, e ele vai subindo. Então, quanto mais agitado você tiver, quanto mais quente você tiver, mais calor você transfere para o líquido, e o líquido fica mais agitado e sobe. Fala, Ana Júlia. Como que eles descobriram, quem inventou esse termômetro, não sei, que cada pontinho,
a posição que esses pontinhos ia ser a temperatura que estava lá dentro. Certo. Na Júlia, não tem só um tipo de termômetro. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente usa Celsius, né? Que foi um cientista lá, o Celsius, da escala Celsius. Mas nos Estados Unidos, eles usam uma outra escala, chamada Fahrenheit. Né? Então, eles não dão, assim, por exemplo, nós aqui hoje está 33 graus Celsius, porque a escala Celsius, ela vai de 0 a 100. A Fahrenheit, eu não me lembro onde é que ela começa, mas ela não é exata igual a nossa, assim, de 0 a 100. É muito maior. Ela é, acho que, de 32 para cima. E tem também a escala Kelvin, que também vai de 0 a 100. Então, essa é uma convenção. É igual, por exemplo, aqui no Brasil, a gente fala as distâncias em quilômetros, né? Então, daqui, da minha casa até o SESI são, sei lá, 6 quilômetros. Lá nos Estados Unidos, eles usam as... Como é que é, gente? Milhas? Milhas, isso, obrigada, eu ia falar léguas. Mas são as milhas. Então, é uma convenção você adotar uma escala, certo? Ano que vem também vocês vão estudar direitinho essas escalas, Kelvin, Celsius e Fahrenheit, para vocês saberem quanto que significa, por exemplo, estar 33 graus Celsius, quanto que é isso em Fahrenheit. Bom, aí eu quero levar vocês para um simulador, eu vou clicar aqui e vou ver se abre. Eu não sei se vai abrir direto, ou se eu tenho que parar de compartilhar. Será que vai abrir? Acho que não. Galera, não vai. Esse simulador é da FET também, só que ele mostra a agitação das partículas. Eu vou deixar esse aqui para o final, porque daí eu vou perder muito tempo abrindo o site agora. Deixa eu ir para onde eu quero. Vocês estão enxergando meu PowerPoint? Sim. Sim. Tá. Vamos falar, então, agora da equação fundamental da calorimetria, que essa equação é importante vocês irem para o primeiro ano sabendo dela. Existe uma forma de você calcular a quantidade de calor que você transferiu para o termômetro, por exemplo, a quantidade de calor que seu fogão transferiu para a panela e a panela transferiu para a pipoca. E essa fórmula é essa fórmula aqui do que macete. Você sabe o que é um macete? Um atalho. Isso! Então, eu tenho um macete para ensinar para vocês. É a fórmula do que macete. Nossa, gente, fala que é legal, por favor. Legal, professor, gostei. Obrigada, Gabriel. Nossa, Nossa, é muito ótimo. legal. Nossa, Nájula, valeu. E o que significa a fórmula do que macete? Esse quezão aqui significa quantidade de calor. O M significa a massa da substância que eu estou aquecendo. O C significa calor específico, eu já vou falar dele. E esse delta tesão, que é tesão, porque se fosse tesinho, seria tempo, tá? Tesão em química é temperatura. Não se esqueçam disso. Então, delta tesão é variação de temperatura. Tá? Então, por exemplo, a pipoca, eu coloquei ela na panela, ela estava numa temperatura. Aí eu fui doando calor para ela, ela mudou de temperatura. Então, ela tem uma variação, que é mostrada pelo delta, tá? Esse delta que significa variação de temperatura. E o que é esse calor específico? Calor específico é a quantidade de calor que você tem que fornecer para uma coisa, tá? Para um objeto, para um líquido, para que essa coisa eleve sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, quando eu forneço calor para o termômetro lá, né? Então, vamos supor que eu estou a 37 graus e o termômetro está a 35. Eu vou doar calor para o termômetro, né? E o álcool que está lá dentro, ele vai receber esse calor. Então, para o termômetro chegar no 36, quanto de calor que eu tenho que doar para ele? Dá para a gente calcular com essa fórmula do que macete. Então, Então, vamos pegar... fica especificado o calor específico? Como é que fica especificado?
Aí, por isso que quando tem questões de calor específico, Gabriela, eles dão uma tabela, porque você não é obrigada a saber isso, né? Então, eu peguei até uma tabela aqui para vocês terem noção, ó. A água é uma substância que tem calor específico de 1. Ou seja, para eu elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, então eu peguei uma água aqui que está a 20 graus. Eu quero que ela suba para 21. A quantidade de calor que eu tenho que dar para ela é 1 caloria por grama grau Celsius. Aqui, ó. 1 caloria por grama grau Celsius. Já o alumínio, tá? Então, você pegar a latinha de alumínio, ele é 0,2 o calor específico. Então, olhando essa tabela, quem que precisa de mais, quem que demora mais para esquentar? O alumínio ou a água? Água? A água, porque a água precisa de 1 calor. E o alumínio precisa de 0,2. Então, o alumínio esquenta rapidão, né? Vamos ver uma coisa que esquenta... É mais difícil de aquecer que a água, ó. A amônia. A amônia, ela precisa de 1,1. Então, ela demora mais para esquentar. Ó, uma coisa que demora mais que a água também é... Deixa eu ver. Se eu não me engano, o leite. O leite demora mais para esquentar e para esfriar que a água, não sei. Agora fiquei na dúvida. Mas acho que o leite demora mais, né? Então, cada substância... Oi? Eu acho que depende da quantidade, não? Então, Joyce. Oi, Joyce. Saudade. É, professora. Pois é. Dura, não? Ontem já com sinusite e rinite. Então, a quantidade, né, ela influencia, ó, por isso que tem esse Mzinho, é a massa. Mas o calor específico também influencia. Então, vai depender da quantidade e do calor específico da substância. Certo? Mas vamos supor que eu peguei aqui 100 gramas de água e 100 gramas de alumínio. Então, eu tenho a mesma massa. Mesmo assim, o alumínio esquenta mais rápido, porque ele precisa de menos calor para ele agitar as moléculas dele. Esse é o tal do calor específico, porque cada substância vai ter um calor específico. E aí vem uns exercícios para a gente treinar isso, tá? Olha só, lá na página 21 do livro 3 de vocês, tá escrito assim, ó. 2 panelas idênticas, tá? 2 panelas idênticas. Uma com meio litro de água e a outra com 1 litro de água. São colocadas sobre chamas iguais do fogão. Então, uma está recebendo a mesma quantidade de calor. Em qual delas a água ferverá primeiro? Na que tem meio litro ou na que tem 1 litro? Meio litro? Parece meio óbvio, né? Mas qual que é a justificativa para isso, assim? Como é que você explicaria? Tem menos quantidade, ué. Então, pela fórmula aqui, a Júlia explicou. Como tem menos massa, a quantidade de calor que vai precisar vai ser menor, porque aqui elas são grandezas inversamente proporcionais, né? Se eu passar a massa para cá, ela passa dividindo, não é? Então, quanto menos massa eu tiver, diretamente proporcionais. Quanto menos massa eu tiver, menos calor eu preciso. Elas não tá passando dividindo, tá igual. Então, na panela com meio litro d'água, como a massa é menor, vai precisar de menos calor, de menos energia. Marco, apostila 3. Eu vou resolver esses daqui rapidinho por causa do nosso tempo, moçada, mas aí vocês tiram um print da tela e aí vocês podem resolver, completar lá com tranquilidade. Olha o exercício 4. Explique em termos atômicos, então está perguntando lá dos átomos, das bolinhas. O que ocorre com os átomos de 2 metais diferentes, então, sei lá, alumínio e ferro, a diferentes temperaturas, ao serem colocados em contato um com o outro?
Então, vamos supor que eu tenho uma barra de ferro muito quente e aqui eu tenho um alumínio que está frio. Quando eu boto os dois juntos em contato, o que acontece com os átomos desses metais? Gabriela, parar de olhar outras coisas, Gabriela. Não, professora, eu tô lendo aí. É que eu vi seu olhinho fazendo assim, ó. O que acontece? Lembra do pezinho frio com o pezinho eles vão transferir calor um pro outro. Isso! Quem que vai transferir calor? O que está mais quente ou o que está mais frio? O que tá mais quente. Justamente. Então, vai acontecer a transferência de calor do que tem mais energia para o que tem menos energia. E aí, quando que vai parar essa transferência de calor? Quando equilibrar. Exatamente, quando atingir o equilíbrio térmico. Que lindo, vocês aprenderam. Então, a resposta aí, ó. O átomo do metal com maior temperatura estão vibrando com mais velocidade que os átomos do metal com menor temperatura. E por choques ou colisões, né? Então, uma vai encostar na outra, o primeiro transfere energia para o outro, tá? Que vai passar a vibrar com mais velocidade, igual mostrou lá no filminho do pontinho azul. O resultado é que o mais frio vai aumentar de temperatura e o mais quente vai diminuir a temperatura, até atingir o equilíbrio térmico. Professora, a senhora que escreve isso aí? Não, amor, tirei um print do livro. Ah, que chique. Ah, mais fácil, né? Pessoal, olha a 5. A essa já tem que fazer uma continha, tá? Quando tiver uma questão de física, falando de calor, que fórmula que vocês vão usar? Ai, já mostrei a resposta. Caramba. Que macete. Isso, que macete. Muito bem, Ana Júlia. Então, ele falava assim, ó, um cientista pôs para esquentar em um forno meio quilo de água e meio quilo de ferro. Ele observou que em 2 minutos o ferro atingiu a temperatura de 100 graus. Já a água levou 15 minutos para atingir a mesma temperatura. Como você explica isso? Vamos voltar aqui, ó, nessa tabela. Aí não era nem para fazer conta. Ah, eu não tenho ferro aqui nessa tabela. Mas o que acontece? Vamos pegar aqui, ó. O calor específico do ferro, como o ferro esquenta mais rápido, é parecido com o do alumínio. Então, o ferro precisa de muito menos calor para ele elevar em 1 grau a temperatura dele. Então, a resposta aqui da 5 seria porque o calor específico da água é maior do que o do ferro. Alguma dúvida no 1 e no 2? Não. Na Júlia, porta-voz da turma. Ó. Vamos lá, as últimas para a gente acabar a aula. 6. Calcule o calor específico do estanho. Estanho é um tipo de metal também, tá? Sabendo que foram necessárias 100 calorias para elevar em 20 graus Celsius a temperatura de 100 gramas de estanho. Então, eu peguei um punhadinho desse metal e eu doei para ele 100 calorias. Tá? E aí, a temperatura dele elevou em 20 graus. Então, por exemplo, se ele estava a 10 graus, ele foi para 30. Qual que é o calor específico desse material? Então, eu vou usar a formulinha do Ki macete. Opa, ai, já mostrei tudo. Formulinha do Ki macete aqui, ó. Quantidade de calor é igual a massa, vezes calor específico, vezes a variação de temperatura. Se a gente colocar esses dados que foram dados, ó, a quantidade de calor foi 100 calorias, a quantidade de estanho foi 100, o calor específico eu não sei qual é, então é o meu X aqui, né? E a temperatura variou em 20. Aí, quando eu faço esse cálculo, eu chego no calor específico do estanho, que vai ser 0,05 calorias por grau Celsius.
Beleza, gente? Deixando um tempinho para vocês digerirem. Beleza. Essa Vai cair isso fórmula na é bem... prova, professora? Não vou cobrar isso na prova. Nós estamos fazendo isso hoje, a prova já é semana que vem, eu já fiz a prova tem um tempinho. Beleza. Eu só quero que vocês conheçam a fórmula, tá? Eu quero que vocês conheçam. No primeiro ano, vocês vão fazer muito exercício desse. Mas eu quero que vocês vão estar lá já sabendo que ela existe. Por fim, ó, qual a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 100 gramas de cobre de 25 graus para 100 graus? Então, ele pegou 100 gramas de cobre, é um metal, e ele quer passar a temperatura dele de 25 para 100. Quanto de calor que eu tenho que doar para esse metal? E aí ele dá esse dado, ó. O calor específico do cobre é 0,092. Então, você vai aplicar a fórmula do Ki-Macete de novo, né? A quantidade de calor é o que você quer saber. A quantidade de cobre é 100 gramas. Calor específico do cobre, 0,092. E a variação de temperatura é 75, né? Porque você quer fazer ele de 25 para 100. Quando a gente faz essa conta de vezes aqui, a gente encontra que a quantidade de calor necessária é 690 calorias. Vivi, você perguntou, eu acabei de falar isso. Não, amor, esse conteúdo não está na prova, tá? A prova de vocês vai até trabalho e potência. Tá bom? Só cai física e vai só até trabalho e potência. E é isso, moçada. Não vai dar tempo de eu mostrar o FET para vocês, mas se vocês quiserem, é muito bom de entrar. Vai lá no FET, eu vou colocar aqui. FET, física. Vocês digitarem isso aqui, você vai cair direitinho. E estados físicos. Que era o simulador que eu ia mostrar como é que as moléculas ficam agitadinhas quando elas ganham Você calor. mandou só para uma pessoa. Ai, perdão, Júlia. Mandei só para Júlia. Não tem problema não. Moçada, aí, ó. Digita isso no Google que vocês caem no simulador que eu queria mostrar para vocês. Ó, beijão. Fiquem com Deus. Tchau, Até amanhã. professora. Beijo. Tchau. 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 Tchau, Alexandre.